Ok, pessoal. Nós vamos falar agora sobre taxa interna de retorno. A gente já falou sobre payback, payback simples, valor presente líquido, e agora vamos falar sobre taxa interna de retorno. Se vocês olharem ali, em cima, na apresentação, né, eu coloco taxa interna de retorno, ou taxa de retorno, ou retorno. Né, é praticamente tudo a mesma coisa. Eventualmente, vocês vão encontrar alguém que diga, não tem diferença entre taxa interna de retorno e retorno. Mas posso dizer que é balela, tá? É tudo a mesma coisa. Bom, o que significa taxa interna de retorno, retorno? Né? É o rendimento de um investimento. Né? Eu disse para vocês que o valor presente líquido é um valor, né? E muitas vezes é difícil de entender. Né? O que significa isso? Né? O que significa um valor presente líquido de R$100, ou de R$1.000, ou de R$10.000? Né? O que significa isso? É difícil entender que é o valor, né, que nós teríamos hoje se o investimento fosse realizado. Mas há valores de hoje, mas ele vai se, vamos dizer assim, ele vai ser realizado ao longo do tempo. Né? A taxa interna de retorno é mais fácil de entender. Por quê? Porque ela é um percentual. Né? Então, quando eu digo que a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, todo mundo entende. Se eu disser que a Selic, né, que é a taxa do que o governo paga para a remuneração dos títulos públicos, tem uma taxa de 8% ao ano, eu vou entender isso. Né? Eu vou entender. Por exemplo, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, né, um investimento de R$100, eu recebo R$10 no primeiro ano e recebo 110 no segundo ano. Tá? Então, o rendimento dessa aplicação é de 10% ao ano. Eu vou ganhar. Por que é 10% ao ano? Porque eu recebo 10%, né? Eu recebo R$10 sobre 100 no primeiro ano, eu recebo R$10 sobre 100 no segundo ano, então eu estou recebendo sempre 10%, e no segundo ano eu recebo R$100 de volta. Tá? Então, eu recebi meu principal de volta e fui ganhando R$10 sobre o valor que estava investido. Eu tinha investido 100 aqui, recebi R$10. Os R$100 continuavam investidos, porque eu não recebi ele de volta. Recebi mais 10 por remuneração daqueles R$100 que estavam investidos. No segundo ano, então, eu recebo os 10, e aí a pessoa que me propôs o investimento me paga, me devolve o meu principal, os R$100. Tá? Agora, os R$100 tem que ser devolvido só no final? Não. Os R$100 pode ser devolvido ao longo do tempo. Eu posso receber 50, né, no primeiro ano e depois os outros 50 no segundo ano. Só que aí a remuneração vai mudar. Por quê? Porque aqui eu tenho R$100 investido. Tá? Então, eu vou receber os R$10 por ter os 100 investido, tá? Mais, né, os R$10 mais os 50 que eu estou recebendo de volta. Então, eu vou receber 60 no primeiro ano. Tá? Eu poderia ser dessa forma, 60 no primeiro ano. Aí eu tenho só 50 investido no projeto. 50 eu já recebi. Quanto é que eu vou receber no segundo ano, então? Os 50 de volta, mais R$5, porque eu tinha só 50 investido no projeto. Tá? Então, esse é uma outra forma. Eu não preciso esperar até o final para receber o principal de volta. Eu posso ir recebendo esse principal ao longo do tempo. E tem outras formas também, que é a tabela Price, né, que vocês viram quem fez matemática financeira viu a tabela Price, mas também nós vamos ver um pouquinho mais adiante, de novo, nós vamos reprisar um pouco da tabela Price. Tá? Mas por enquanto é isso. Então, por exemplo, se eu tivesse um investimento que eu recebesse 100, 10 no primeiro ano, 10 no segundo, 10 no terceiro, 10 no quarto, 10 no quinto, e no sexto ano eu recebesse os 110 de volta, o meu rendimento era 10% ao ano. Então, se eu tivesse um outro investimento, que eu tivesse R$100 investidos, e ao longo de 100 anos eu recebesse R$10, todos os anos, e no último ano eu recebesse 110, eu teria 10% ao ano também. Tá? Então, é o retorno, né? Fica muito mais fácil, não sei se vocês percebem isso, que fica muito mais fácil entender taxa de retorno, do que valor presente líquido. Né? Para a gente é muito mais palpável. Né? Bom, então, a taxa interna de retorno, a taxa de retorno desse investimento aqui é 10%. Tá? É 10%. Bom, mas o que é, então, como é que eu calculo a taxa interna de retorno? Bom, eu vou calcular a taxa interna de retorno
tem uma fórmula para calcular isso, é uma fórmula grande, né? É uma fórmula grande. Dependendo do número de fluxos que eu tiver, cada fluxo que eu tiver no meu fluxo de caixa, cada entrada que eu tiver, né, no meu fluxo de caixa, por exemplo, se eu tenho aqui um projeto de 6 anos, eu vou ter 6 frações, né? Depois eu mostro para vocês a fórmula direitinho, tá? Bom, então, nesse nosso caso aqui é um pouco mais simples, porque eu teria só 2 frações, mas isso aí eu vou deixar para daqui um pouquinho, tá? A definição de taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é aquela onde o valor que torna o valor presente líquido igual a zero. Fica um negócio muito abstrato, tá? Eu concordo, né? A taxa interna de retorno é aquela que torna o valor presente líquido igual a zero. Tá? O que significa isso? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? A gente vai calcular também, vou mostrar para vocês na máquina como é que se calcula a taxa interna de retorno, e o exemplo está aqui abaixo. E nós vamos trabalhar em cima desse mesmo fluxo. Eu vou fazer um investimento de 100, no primeiro ano eu recebo 10, e no segundo ano eu recebo 110 de volta. Tá? Então, eu vou só abrir aqui a cortina, né? E aqui já tem um gráfico meio pronto, né? Que eu vou mostrar para vocês, que é o gráfico do VPL. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero calcular o valor presente líquido desse fluxo, tá? A diversas taxas. Primeiro eu vou usar uma taxa de 0, depois de 5, depois de 10, depois de 15, depois de 20. Tá, ok? É óbvio que, dependendo da taxa, eu vou ter valor VPLs diferentes. Tá? Então, eu vou só apagar isso aqui. A gente já viu que a taxa interna de retorno aqui, então eu vou só transformar isso aqui, colocar isso aqui em outro lugar. A taxa interna de retorno aqui é igual a quanto? Igual a 10%. 10%. Muito bem. Então, vou dar a sequência de teclas para vocês. Tá? Primeiro, você sempre tem que limpar o F, né? F clear X, né? Eu vou colocar aqui F CLX. Depois eu coloco mostro na máquina. F clear X. Aí eu vou colocar 100 CHS, 100 CHS G CF 0. Botei G, né? CF 0. Tá? Depois eu vou colocar 10 GCFJ. Depois eu coloco 110 GCFJ. Quem assistiu às outras aulas, assistiu os outros vídeos, né, que eu coloquei, vai saber o que eu estou fazendo. Né? Quem não lembra disso, dá uma olhada nos vídeos que eu já postei na página, tá? Na página do YouTube, lá no canal do YouTube. Tá? Bom, agora eu tenho que como eu estou calculando o valor presente líquido, eu tenho que informar a taxa que eu quero. Tá? Então, nesse caso, eu estou usando uma taxa de 0. Tá? Então, eu vou colocar 0. Vou apertar 0 e apertar I, 0, e informei qual é a taxa. Primeiro, eu já informei como é que é o fluxo, o desenho do fluxo. É 100, né, negativo, porque está saindo dinheiro, 10 no primeiro fluxo, 110 no segundo. Aí eu digo que a taxa é 0, né, e depois eu aperto o FNPV, que é o valor presente líquido. Eu coloquei um Fzinho a mais aqui. Deixa eu só tirar esse outro F. FNPV. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer isso na máquina. Tá? Eu vou agora mostrar para vocês a máquina. Nossa fiel HP12C.
Ela saiu um pouquinho do ar aqui, já vou colocar ela de novo. Tem uma série de... Como ela está... Como é de graça, né? Tem uma série... várias propagandas aqui anexadas. Então, não preste atenção nas propagandas, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Deixar aqui, fica melhor. Então, eu vou limpar os registradores, Fclearx, tinha lá já uma coisa, nos registradores, né, um cálculo feito anteriormente. Fclearx limpou agora todos os registradores, tá? Então, eu vou colocar, primeiro eu vou colocar 100, né, vou mostrar para a máquina qual é o fluxo, né? 100 CHS G CF0, o CF0 está embaixo do PV ali. Depois 10 GCFJ. Como eu disse para vocês, o único fluxo que vai no CF0 é o fluxo inicial. Só. Todos os outros fluxos que vierem depois, sejam eles zero, negativo, eles vão para o CFJ. E o último fluxo é 110 GCFJ. Agora eu tenho que avisar qual é a taxa. É 0 I. Tá? E agora eu aperto F, NPV. NPV é Net Present Value, tá? É valor presente líquido. Tá? Então, eu vou apertar aqui e vai me dar R$20. Tá? Então, eu vou colocar, eu vou interromper de novo aqui, tá? Para mostrar para vocês, colocar lá na planilha esse valor. Tá? Então, eu vou colocar na planilha o valor de 20. Então, vou colocar 20 aqui. Tá? Bom, para fazer os outros, eu não preciso desenhar o fluxo todo de novo. Por quê? Porque a máquina já tem esses fluxos. Se eu não apertar, se eu não limpar todos os registradores, se eu não apertar FCLX, tá? Os registradores ficam lá. Então, eu só preciso alterar, se eu quiser agora calcular o VPL com a taxa de 5, eu só preciso informar para a máquina a nova taxa. É só isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar, não mexo em mais nada, eu só aperto 5 e aperto de novo F, NPV. Tá? É a única coisa que eu vou fazer. Tá? Então, eu vou fazer a última vez com vocês isso, depois eu vou fazer os valores, eu vou fazer, e transfiro para a planilha. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês ali, vou botar a máquina de novo. Não vou fazer direto os outros todos na máquina. Não estou conseguindo achar meu cursor aqui. Vou colocar o valor na máquina. Depois eu vou anotar e a gente transfere esses valores depois para a planilha. Então, vocês vão ver que é bem fácil a gente fazer isso. Então, eu vou apertar o quê? Eu vou colocar 5 e, que é a próxima taxa que eu quero, é 5%, e vou apertar F, NPV, que está em cima do PV. Vai dar 9,30. Tá? 9,30. Agora eu vou colocar a taxa de 10%, tá? Que é a próxima taxa que eu quero. Eu vou apertar, então, 10. Estou apertando na tela aqui, tem que apertar na máquina. 10. Aperto I e aperto F, NPV. Está 0. Tá? O valor presente líquido é 0. Agora eu vou colocar a taxa de 15. 15 e aperto F, NPV. Dá menos 8,13. E agora eu vou colocar a taxa de 20. Aperto I, aperto F, NPV,
está menos 15,28. Muito bem, agora eu vou transferir esses valores para a planilha. E aí vai aparecer um gráfico para vocês. Então, já tenho 20 ali na planilha, né? Vamos colocar agora os outros valores, que são 9,30, 9,30. Vai aparecer o zero, vai aparecer o 8,13 negativo, menos 8,13, e vai aparecer o menos 15,28. Então, se vocês olharem, né, aqui está, então. Quando a taxa for zero, o valor aqui no eixo dos y, vocês têm o valor presente líquido. Tá? Deixa eu só colocar alguma coisa aqui, para ficar mais claro. Então, vocês... Ah, meu Deus do céu. Deixa eu colocar de novo aqui. Foi tão bonitinho. Colocar no eixo do X as taxas. Está ali, as taxas 0, 5, 10, 15 e 20. Tá? E no eixo dos Y está o VPL, o valor do VPL. Então, quando a taxa for zero, taxa zero, o VPL é 20. Quando a taxa é 5, o VPL é 9,3. Tá? Quando a taxa é 10, o VPL é 0. O VPL é 0. Tá? O VPL é 0. Quando a taxa é 15, o VPL é negativo, 8,3. Quando a taxa é 20, o VPL é negativo, 15,28. Tá? Muito bem. Então, conforme a definição, né, a taxa interna de retorno é aquela taxa onde o VPL é igual a zero. Onde é que o VPL zerou aqui? O VPL zerou na taxa de 10%. Tá? Então, bate com aquilo que a gente calculou. Né? A taxa interna de retorno é igual a 10%. Tá? Muito bem. Mas eu não preciso fazer isso. No passado, a gente fazia isso para calcular a taxa interna de retorno, fazia isso à mão. Tá? Mas, graças à boa dupla, né, Hewlett e Packard, né, que é a turma que são os inventores da HP, né, a gente consegue fazer isso de uma outra forma. Tá? A gente consegue fazer isso de uma outra forma utilizando a máquina. Então, eu vou voltar para a máquina e nós vamos calcular a taxa interna de retorno. Agora, não preciso fazer tudo isso para saber qual é a taxa interna de retorno, né, porque é aquela na qual o VPL é igual a zero. Depois eu vou explicar para você por que o VPL é zero. Tem que ser zero. Tá? Então, eu vou agora refazer o problema, tá, com o mesmo fluxo, utilizando o HP e calculando a taxa interna de retorno. Então, eu vou voltar de volta. Não, voltar de volta. Vou colocar de volta a HP e vou começar do zero com vocês. Tá. Então, eu vou deixar a perfumaria aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar a perfumaria. Consigo. Tá? Eu vou apagar, então, limpar os registradores e vou começar do zero o problema. Tá? Então, vocês vão ver que o início é muito parecido com o VPL. Eu vou colocar 100, CHS, G, CF0. 10, G, CFJ. 110, G, CFJ. Ao contrário do VPL, que eu preciso indicar a taxa, o método da taxa interna de retorno dá como resposta a própria taxa, a taxa que eu quero saber. Tá? Então, eu não preciso indicar taxa nenhuma para o método da taxa interna de retorno. Eu simplesmente aperto o F e aqui vocês têm IRR,
Tá? Aqui em cima é IRR. IRR é taxa interna de retorno em inglês. Tá? É Internal Rate of Return. Tá? Internal Rate of Return. Taxa, né? Rate é taxa, return, é retorno, internal é interna. Né? Internal Rate of Return, taxa interna de retorno. E já apertei o F, e vou só apertar, então, o FV, que vai me acionar a função laranja ali em cima. Tá? Então, eu aperto e ela me dá 10%. Tá? Então, com isso, utilizando essa função IRR, eu simplesmente entro com o fluxo, aperto F IRR e chego no resultado que eu queria. E aí eu tenho os meus 10%. Tá? Muito bem. Essa é uma função simples, né? Porque eu tenho... Eu já vou colocar aqui. É uma função com dois fluxos, né? É um fluxo de caixa que tem onde eu recebo dinheiro no primeiro ano e eu recebo dinheiro no segundo ano. Tá? E não recebo mais. Mas tem projetos bem mais complicados, né? Onde eu tenho fluxos por 10 anos. Tá? Então, aqui tem um fluxo bastante complicado. Ó. Vocês têm aqui o investimento inicial, né? O primeiro fluxo de caixa, o segundo fluxo de caixa. O nosso exemplo só tinha isso aqui, ó, só tinha o primeiro fluxo de caixa, que era 10, e o segundo, que era 110. Tá? E o investimento inicial de 100. Todos esses outros não existiam. Então, se vocês olharem, né, o valor presente líquido é o quê? Por que ele é líquido? Ele é líquido porque ele é líquido do investimento inicial. Eu retiro o investimento inicial. Então, o valor presente líquido está aqui. Ó. O investimento inicial ele entra na fórmula como negativo. Tá? E aí eu tenho o fluxo de caixa, primeiro, os R$10 trazido a valor presente, é essa fração aqui, e eu tenho o fluxo de R$110, que é a fração 2 aqui, trazido a valor presente. Como ele está 2 anos na frente, né, ele tem 2 pulos para trás, né, por isso que ele está ao quadrado. Tá? Então, a nossa, vamos dizer assim, se a gente fosse igualar isso a zero, né, quando a gente iguala o valor presente líquido a zero, e a gente calcula o I, a gente chega na taxa interna de retorno. Tá? Em outras palavras, né, isso aqui, ó, I0, fluxo de caixa 1, 1 mais I, fluxo de caixa 2, 1 mais I ao quadrado, isso aqui é uma função. Que função é essa? Uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau. Então, vocês lembram quando a gente resolvia uma equação do segundo grau, já há muito tempo atrás, a gente igualava a zero, né? Tinha x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a zero. Tá? Isso é uma equação de segundo grau, exatamente igual a essa aqui, uma equação de segundo grau também. Tá? Como é que a gente resolveu uma equação de segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Mas se eu tiver um terceiro fluxo, né, eu recebo 10 aqui, 10 aqui e 110 aqui, no terceiro ano. Aí eu tenho mais uma fração. Eu vou ter uma terceira fração. Aí a coisa já começa a complicar. Por quê? Uma equação do segundo grau, como é essa aqui, ó, começa com né, o investimento inicial, mais o primeiro fluxo, mais o segundo fluxo, né? Uma equação desse tipo de segundo grau, a gente ainda consegue resolver à mão. A gente não lembra mais como aplica a fórmula de Bhaskara. Tá? Mas a gente consegue, se a gente for lá revisar, né, a gente até consegue resolver de novo essa uma equação de segundo grau com a forma de Bhaskara. Mas uma equação, se eu tiver um terceiro fluxo, eu tenho uma terceira fração. Eu vou ter um fluxo de caixa 3 dividido por 1 mais I na terceira. Se eu tiver um outro fluxo de caixa, eu vou ter fluxo de caixa 4 dividido por 1 mais I na quarta. Tá? E aí a vida da gente se torna um verdadeiro pavor. Né? Então, o que a máquina resolve isso para a gente? Né? Se eu colocar lá 10 fluxos de caixa, eu vou ter o investimento inicial mais 10 frações dessas, sendo que a última é fluxo de caixa 10 dividido por 1 mais I na 10. Então, é um negócio extremamente complicado de resolver. Tá? Mas, né, a máquina resolve isso para a gente com a bênção de Deus. Então, a gente consegue fazer isso. Então, vejam, né, por que o VPL igual a zero? O que significa VPL igual a zero e eu achar o valor de... O que a gente faz, o que a gente fez aqui, né, nesse nosso problema, nós tínhamos o investimento inicial era 100, tá? O primeiro fluxo era 10 e o segundo fluxo era 110. Então, 1 mais I
né? O primeiro fluxo, então, dividido por 1 mais i, o segundo fluxo dividido por 1 mais i ao quadrado, porque tem que dar 2 pulos para trás. Tá? Muito bem. O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando o I. O I é a taxa interna de retorno. Esse I é o que vai fazer esse negóciozinho aqui, ó, virar zero. Tá? E o que é quando a gente acha lembra que a gente, quando trabalhava lá na matemática, a gente trabalhava com x, né? A gente procurava o x. Aqui a gente procura o i. Pode colocar x no lugar, não tem problema. O x era a raiz da equação, né? Então, com a fórmula de Bhaskara dava 2 raízes, aquele negócio todo, né? O i também aqui é a raiz da equação. O que é a raiz da equação? O que é a raiz? Quando eu soluciono isso aqui, ó, eu coloco zero aqui no valor presente líquido, coloco menos 100, 10, 110 dividido por 1 mais i dividido por 1 mais i ao quadrado, quando eu coloco isso aqui e resolvo, como foi feito, a máquina resolveu para a gente, o que eu estou procurando? Então, eu vou mostrar de novo a figura para vocês. Estou procurando... Por que esse cursor não volta para cá? Agora voltou. Eu estou querendo achar o izinho aquele daquela equação, que é o nosso x da equação de segundo grau, lá da fórmula de Bhaskara. Tá? E o que significa raiz de uma equação? O que significa raiz? Raiz é o ponto em que a curva, porque isso aqui o VPL aqui é uma curva. Na medida em que eu vou alterando a taxa, eu vou tendo aqui uma curva, vai descrevendo uma curva. Né? O I, né, a raiz, aquele I que a gente está procurando, é o ponto em que a curva corta o eixo do X. Tá? Então, vejam, né, o que é a raiz de uma equação? Né? Uma equação é uma função, né, uma equação é uma função que ela descreve, né, um desenho, ela faz um desenho no gráfico, tá? E no ponto em que essa função corta o eixo do X, esse ponto é a raiz da equação. Duvido que algum professor de matemática, pode até ter, né, mas no meu tempo, né, nenhum professor de matemática me explicou que a raiz, né, era simplesmente a gente calculava a fórmula de Bhaskara, dava a raiz da equação e acabou. Né, e a gente tinha que ir feliz para casa. Né? A raiz nada mais é o ponto em que essa função corta o eixo do x. E onde é que ela vai cortar o eixo do x? No ponto em que o VPL é zero. Por isso que se diz que a taxa interna de retorno é aquela onde o VPL é zero. O que eu estou dizendo? Né? A taxa interna de retorno é a raiz da equação. Que equação? Aquela, né, onde eu tenho zero é igual a investimento inicial mais fluxo de caixa 1 mais fluxo de caixa 2, dividido, obviamente, por 1 mais i ao quadrado. Tá? Então, se vocês entenderam isso, eu vou ficar muito feliz. Tá? Essa aqui é uma aplicação. Tem uma piada do Guri de Uruguaiana que diz o seguinte, né? Eu já estou terminando a faculdade, uma coisa assim, e até hoje não apliquei a fórmula de Bhaskara. Né? Nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara aqui também. Né? Vamos continuar sem aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas a fórmula de Bhaskara, né, resolvia equações de segundo grau. Né? Para resolver a equação de terceiro grau é outra forma. Para quarto grau, enfim, aí começa a complicar a vida da gente, fica um inferno. Tá? O que a máquina faz? Né? O que a máquina fez? O que a maquinazinha fez, a HP fez para a gente? Vocês acham que ela calcula, resolve a equação? Não. Ela faz o seguinte, ela dá um valor inicial, qualquer valor, tá? E ela vê o que acontece com o VPL. Se o VPL, ela calcula o valor presente líquido. Aí ela chuta um segundo valor. E ela vai chutando outros valores, ela vai fazendo incrementos ou decrementos até chegar ao VPL zero. Por isso que ela fica rodando muitas vezes. Se vocês derem uma função um fluxo de caixa muito grande, ou seja, uma função muito grande, ela vai ficar rodando bastante tempo, né, porque ela está procurando o VPL, então ela vai substituindo a taxa até
zerar o VPL, até encontrar. Então, essa taxa, quando zerou o VPL, é o ponto em que a função corta o eixo do x e é a raiz da equação e é a taxa interna de retorno. Ok? Então, esse é o significado da taxa interna de retorno. Espero que vocês tenham, né, entendido, né, isso. Vamos fazer agora um outro exemplo, agora com um fluxo um pouco maior. Tá? Eu vou fazer um outro exemplo com vocês. Pegar um fluxo aqui, vamos pegar o período. Vou fazer um, porque depois a gente vai fazer os outros exercícios na folha de exercícios. Tá? Então, no período zero, não é período, né? Não é nem ano também, mas é um instante. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, veja o seguinte, nós teríamos aqui um fluxo de caixa, se a gente fosse, né, desenhar, escrever o fluxo de caixa, nós teríamos um investimento inicial, vamos colocar aqui o fluxo, né? Investimento inicial aqui, deixa eu botar, vamos colocar R$1.000, R$1.000, claro que aqui vai ter que ser negativo, né, porque está saindo dinheiro do caixa. Aí eu vou ter um outro fluxo de, vamos botar aqui, eu estou chutando qualquer coisa, tá? 250, para facilitar o NJ lá. Aí eu tenho 400 e 600. Tá? Então, vamos digitar isso aqui. Como é que eu vou digitar? Então, obviamente, né, deixa eu botar aqui, primeiro eu vou limpar os registradores, né, o F3X, aí eu vou colocar 1000, vou digitar 1000, CHS, G, CF, 0. Ah, então, digitei o primeiro fluxo. CHS transforma os 1000 em negativo. Né? Aí eu ponho 250, G, CF, J. Eu poderia colocar, repetir isso, porque são 250, tá? Mas eu posso fazer também 2GNJ. Eu estou dizendo para a máquina que são 250. Tanto faz eu colocar. Isso aqui funciona igual, vai mostrar para a máquina que são 250. Eu poderia fazer 250 GCFJ e 2GNJ, ou fazer 250 GCFJ e outro 250 GCFJ. O resultado é exatamente o mesmo. Tá? Depois vem os 400. Então, eu vou botar 400 GCFJ. Tem outro 400. Tá? Eu poderia fazer 400 GCFJ ou 2GNJ, tanto faz. Eu vou fazer 2GNJ. Tá? E é finalmente 600 GCFJ. Tá? E aí vou apertar o quê? Eu vou apertar F e RR. Tá? Então, só para que vocês tenham registrado, IRR é igual internal rate. Tá? Internal rate of return. Tá? Que é igual à taxa interna de retorno. Ok? Então, com isso, eu vou saber qual é o resultado. Né? Se vocês fizerem, deixa eu pegar minha máquina aqui. Eu não vou fazer, não vou colocar a máquina no ar de novo, vou só colocar, eu vou fazer, vocês podem fazer na máquina de vocês aí, e se fizeram, 400. Vocês veem que a máquina, se vocês fizerem, ela demora um pouquinho, né? Ela demora um pouquinho. Por quê? Porque esse chip aqui, então, o resultado foi que a TIR, né? TIR é igual a 21,83%. 21,83%. Pelo menos foi esse o valor que eu achei. Tá? Se eu não tiver certo, depois vocês, por favor, me corrijam. Tá? Mas, se vocês notaram, quando vocês apertaram F e o IRR, ela demorou um pouquinho. Né? Por quê? Porque o chip, né, ele é mais lento, é um chip antigo, né? Esse chip ainda não foi mudado,
E ele demora, se vocês fizerem esse mesmo fluxo no Excel, o resultado é praticamente imediato. Vocês dão Enter e aparece já os 21,83. Aqui demora um pouquinho mais. Por quê? Porque ele chuta uma primeira taxa, tá? E vai chutando taxas até chegar, né, na realidade, ele não vai chutando taxas aleatoriamente, ele chuta uma primeira taxa, né, e depois vai chutar uma segunda. Né? Se o VPL for diminuindo, ele continua, né? Por exemplo, ele chutou 10, tá? Chutou 10 e deu um VPL, aí chutou 12. Tem um outro VPL. Se o VPL for menor, tá? Vai se aproximar de zero, ele vai aumentando a taxa até zerar. Se o VPL aumentar, se o VPL não diminuir, tá? Então o que ele vai fazendo? Ele vai indo para o lado oposto. Tá? Então a máquina vai fazendo isso até chegar num ponto, né, em que, por exemplo, chutou 10, né, deu um VPL de sei lá, de menos 200, tá? Então é claro que se ele quiser achar o VPL zero, ele tem que diminuir a taxa, né? Então ele vai chutar uma taxa menor e vai diminuindo a taxa até chegar no valor de VPL zero. Ficou meio confuso, mas é basicamente isso que a máquina faz. Ok, pessoal? Então, com isso eu queria transmitir para vocês e deixar isso aí registrado, gravado, né, para que vocês possam, né, voltar a olhar e, se não entender, roda de novo o vídeo para ver o que eu falei aqui. Tá? Espero que a gente possa dirimir dúvidas também nas próprias aulas ao vivo, tá ok? Então, obrigado, e eu estou encerrando aqui a gravação.